Eu sou Renata Araújo, sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em psicologia junguiana, sou especialista em terapia familiar sistêmica e vou propor uma discussão sobre suicídio. Então, queria propor que a gente trocasse uma ideia sobre suicídio, que é o tema de Setembro Amarelo, né? Hoje ele está subindo para a primeira causa de morte no mundo, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. A cada 40 segundos a gente tem um suicídio acontecendo, né? Então, quantos suicídios aconteceram enquanto a gente está aqui trocando essa ideia? No Brasil, a cada 45 minutos a gente tem um suicídio e para cada suicídio são 11 tentativas. Então, a gente não pode tirar a importância quando alguém tenta achar que está chamando atenção ou que está só ameaçando. Na verdade, as tentativas, elas são a pessoa se preparando para ter coragem para realizar o suicídio, né? A incidência é maior entre homens, né? Tem de 82% para homens, 82% para homens e o restante para mulheres, 18%. E a taxa que mais cresce é dos 10 aos 14 anos, cresceu 40% nos últimos 20 anos, e dos 14 aos 19, 33%. Mas a maior taxa de suicídio ainda é entre os idosos. E a gente quase não fala sobre isso, né? Justamente porque o suicídio ele envolve a falta de perspectiva de futuro. Quando eu não consigo mais pensar no meu futuro, quando eu não consigo mais ter perspectiva, eu acho que as coisas não vão dar certo, aquela sensação de vazio, eu não tenho mais potencial de realização. Então ele é visto como uma saída, a única saída possível para uma dor enorme, para um sentimento de vazio. Então ele não é um ato de covardia, ele é um ato de esgotamento, né? A pessoa não aguenta mais aquela dor profunda, aquele sentimento de vazio, aquele embotamento, então ela aí tenta o suicídio. Então a gente precisa olhar com muito carinho e como que eu identifico que eu tô com um problema com isso? Porque a gente associa muito o suicídio à depressão, né? E não necessariamente. Pessoas com saúde mental saudáveis, assim, né? Que não tem nenhum problema de transtorno, de doença mental, enfim. Embora o histórico disso possa apontar para uma incidência maior, mas pessoas saudáveis, dependendo do momento da vida, podem pensar em suicídio. Então, quando que eu preciso procurar ajuda, né, para o suicídio? Pensar na morte é normal. Se eu estou num período de luto, problemas financeiros, separação, né, divórcio, mudança de cidade, perda de amigos, enfim, pensar na morte é comum. Só que quando eu começo a pensar em morrer de forma constante e pensar em formas de morrer... E essa ser a única saída, né, para aquele problema, assim. Só tem essa saída. Só tem essa saída. Então, quando eu começo a pensar nisso de forma estruturada, eu começo a estruturar esse pensamento, eu preciso procurar ajuda, né? É importante procurar ajuda. E quebrar alguns paradigmas, né? Não é falta de Deus, não é falta de coragem, não é coisa de louco, coisa de gente doente. É um problema e que pode ter cura se tiver o apoio profissional necessário, né? Quais são os sintomas? Mudanças bruscas de humor, a pessoa que começa a mudar muito de humor, muda muito a rotina dela, então ela tinha uma rotina, ela começa a mudar. Então a gente tem casos de pessoas que se suicidaram, que estavam no quarto, internadas há muito tempo, não saíam, não tinham amigos, aí no dia que cometeram suicídio, foram caminhar, foram para academia, comeram, fizeram prato. Às vezes as pessoas se preocupam muito com quem está ali no estado de depressão profunda, né, acamado e tudo mais. Mas o grande risco está quando ela começa a melhorar no tratamento, porque ela tenha coragem suficiente para então executar o que ela já estava planejando, né? A gente quase não falava de suicídio por causa do efeito Werther, que é um livro de Goethe que falava, é uma obra fictícia, que falava de um rapaz que tentou suicídio e na Europa antiga houveram muitos casos de suicídio por conta disso. Hoje a gente entende que não falar do problema não acaba com o problema, né? Então a gente tem que falar e falar do jeito certo. Então hoje a gente fala do efeito Papageno, que é uma obra de Beethoven, né, uma ópera, e aí ele vai falar de uma pessoa que estava pensando em suicídio, vem 3 figuras míticas e começam a conversar e dar outras possibilidades, e ele começa a enxergar que o suicídio, como você falou, não é a única saída, né? Existem outras saídas, é que a falta de perspectiva de futuro e esse vazio que a gente tem é que às vezes leva à ideação suicida. Sim, é importante identificar o que vem antes disso, né?
que até a gente tem conversado sobre ansiedade, depressão e tudo mais. Então, tudo que tem vindo antes, esse pensamento acelerado, né, e esse esgotamento, chega no ponto eu não aguento mais pensar tanto, eu não aguento mais, isso tudo tá tão grande que essa acaba sendo a única alternativa. Isso, cara. Até para abrir um espaço de fala em alguns locais, assim, né? Na escola, por exemplo, eu vejo muito que quando vai um palestrante lá falar com os adolescentes, eles começam a se ligar, assim, a pensar, talvez essa pessoa possa me ajudar, talvez eu procurar ajuda. Então é muito importante ter esse espaço, né? Não é falar e pensar, pode ser que alguém cometa e tal, né? Como foi esse efeito. Mas falar para que as pessoas vejam outras possibilidades, assim. Isso. Até porque, ressaltando, né? Hoje está indo para a primeira causa de morte no mundo. Então a gente precisa olhar para cada um de nós e olhar para as nossas pessoas que estão próximas com muito carinho, com muito cuidado, né? É importante que a rede de apoio que a gente tem... O que é rede de apoio, tá? Igreja, amigos, academia, escola, familiares, né? Pessoas que eu tenho contato e vínculos são a minha rede de apoio, tá? Então, é importante que que eu, como rede de apoio, eu fique... vá conversar abertamente sobre isso, como você falou, né? E como é que você está se sentindo? Eu sinto que você mudou. Sem julgamento. E até chegar no ponto de você já pensou em tirar a própria vida? Posso procurar ajuda com você? Eu tô aqui com você. Então, mudar a frase é importante. Não é levanta dessa cama, tem que sair, para de drama. Essas frases... O importante é ouvir as pessoas, né? Por exemplo, alguém que está passando por uma situação como essa, que tem uma ideação suicida, dificilmente ela vai falar logo de cara para a pessoa. Ela vai demorar para entrar no assunto. Então, é importante ouvir sem interromper, sem ficar dando pequenas soluções para a pessoa, para que ela chegue até o assunto e a gente consiga, de fato, ajudar ela. E ela vai dando sinais, né? E cada um dá sinal de um jeito diferente. Então, alguns só com a mudança de rotina, outros com redes sociais. A gente precisa estar muito atento a redes sociais, né? É importante sinalizar que o sofrimento não dura para sempre. Então, por mais que seja uma dor profunda e pareça que não vai durar para sempre, que vai durar para sempre, ele não dura para sempre, ele não é eterno, né? Então, precisa procurar ajuda e apoio nesse sentido. No Brasil, a gente tem um 188, que é o Centro de Valorização à Vida, é uma ligação gratuita, né? E aí, em outros países, existem outros serviços de apoio de prevenção ao suicídio. O fundamental é procurar ajuda, então precisa procurar psicoterapia, né? Um psicólogo, é importante fazer psicoterapia, até para poder acompanhar. Se você tem dúvida que você eu estou pensando muito em morte, em suicídio, procura um apoio psicológico, porque na psicoterapia você vai entender um pouquinho sobre esse desejo de morte, de onde vem, que na verdade é o desejo de estancar o sofrimento, né? E o processo psicoterapêutico, mais uma vez, pode fazer com que esse sofrimento tenha fim, ele não dura para sempre, né? Então é uma escuta elaborada, científica, que vai nortear melhor a conclusão desses sentimentos.